Bem, queridos pais e graça, que é o pastor Daniel Nascimento, e este é mais um momento ao pé da cruz. Eu quero compartilhar com você, nesse dia, um tema muito importante que é a tragédia de uma vida espiritual adiada. Não existe tragédia maior para um homem do que adiar uma vida espiritual. Eu quero ler com você Mateus capítulo 4, eu quero me basear, aliás, em Mateus capítulo 4, aonde Satanás foi tentar Jesus no deserto. Observe bem uma coisa. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pão. Queridos, porque geralmente as pessoas adiam a sua vida com Deus? O que leva as pessoas a estarem sempre adiando a sua vida com Deus? Sempre quando falamos com alguém e eles dizem: não, eu sei que eu preciso buscar a Deus, eu sei que eu preciso consertar a minha vida com Deus. Mas geralmente essa vida é sempre adiada e não há tragédia maior, porque você não sabe o dia que você vai morrer. Observe uma coisa, lendo esse texto, eu observei que Satanás é um bom vendedor. Satanás é o maior vendedor de todos os tempos. Observe bem uma coisa comigo. O diabo viu que Jesus estava progredindo em sua vida espiritual e ele chega até o Senhor Jesus vendendo algumas coisas que faria com que Jesus adiasse a sua vida espiritual, faria com que Jesus parasse a sua caminhada espiritual e fosse viver as propostas do diabo. E uma das propostas foi: se tu és filho de Deus, aliás, se você está com fome, faça com que essas pedras transformem em pão. Pedras que se transformam em pão. Um milagre, apenas isso. Parecia bom que Jesus fizesse um milagre ali para provar que ele de fato era o Filho de Deus. Um milagre, querido, seria uma grande demonstração na vida de Cristo. Mas o que nós não vemos por trás desse texto é que Satanás estava ali propondo uma amizade com Jesus. Satanás estava ali propondo que ele estava acalentando o Cristo de Deus na hora que Cristo estava precisando de um alimento. O diabo estava dizendo: olha, eu tenho a saída, eu tenho a solução para você. Mande com que essa pedra se transforme em pão. E Jesus iria viver no seu ministério sendo acalentado por Satanás. Quantas vezes você que está me ouvindo neste dia não está fazendo isso? O diabo está adiando a sua vida, você está adiando a sua vida espiritual simplesmente porque está recebendo acalentos não de Deus, mas de Satanás. Observe uma coisa: as pessoas que cercam você, como elas têm te elogiado? Elas dizem: não, você é uma pessoa boa, você é um crente bom, você só não é um fanático igual os outros. Mas, querido, tome muito cuidado, porque Satanás sabe acalentar as pessoas quando elas estão precisando. E aí você vai pensar que isso é vida espiritual com Deus, quando na realidade é somente um acalento do diabo. Olhe bem uma coisa aqui: o Senhor Jesus disse a Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O que o Senhor Jesus diz: eu não tenho compromisso com você, você não tem nada comigo, eu sigo o que sai da boca de Deus. O diabo não desiste, porque é um bom vendedor, e ele vai mostrar agora não mais a distração do milagre a Jesus, ele vai mostrar a distração religiosa. Ele pega Jesus, leva ao pináculo do templo e diz: olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que segurem tuas mãos, não tropece com o teu pé em pedra. O que o diabo está querendo e dizendo a Jesus? A proposta era essa: ele faria com que Jesus vivesse uma vida espiritual proposta pelo próprio diabo. Observe bem isso aqui, querido. O diabo não tinha nenhuma dificuldade mesmo com os religiosos daquela época. Então o que acontece com Jesus? Ele vai querer com que Jesus adie a sua vida de fato espiritual com Deus e vá se lançar do templo embaixo. Por quê? Porque o Cristo não iria morrer, mas simplesmente a religiosidade do Cristo seria tocada e ditada por Satanás. Entenda bem isso aqui: quantas pessoas que me ouvem nesse dia não têm a sua vida espiritual sendo monitorada, sendo mentorizada pelo diabo.
Observe uma coisa: você vai a culto, você canta, você prega, você faz tudo isso que você acha que é de Deus fazer. Mas quantas vezes, querido, você tem buscado a Deus de forma genuína, na presença de Deus? Quantas vezes você tem ido às Escrituras, não para pregar, não para esboçar estudos, mas para ler ela para você, simplesmente porque você tem fome de Deus? Quantas vezes você vai ao chão orar, simplesmente porque não tem que pregar ou não tem que cantar, simplesmente porque você sabe que necessita de Deus, que você é um verme, pecador, um miserável diante de Deus? Nós estamos seguindo uma religiosidade muitas vezes proposta pelo diabo. E você que me ouve e que está me vendo nesse dia, saiba de uma coisa: cantar não te leva para o céu, cantar bonito não vai te levar para o céu, pregar não vai te levar para o céu, nada disso. O que vai te levar para o céu é a sua vida espiritual. E quantos estão adiando isso? O diabo entendeu que não conseguiria que Jesus baseasse a sua vida espiritual nas suas propostas religiosas. Vá para o templo, vá para a igreja, faça isso, faça aquilo, e a sua vida espiritual você nunca teve, você não tem. Por que não tem? Porque você acha mesmo que fazer alguma coisa para Deus é estar envolvido com Deus. Você está achando que fazer a obra de Deus é estar envolvido com Deus, e elas são muito longe uma da outra. Um terceiro ponto, para terminar: o diabo oferece agora a distração da ocupação mundana para Jesus. Olhe bem a terra, tudo isso eu te dou se prostrado você me adorar. O que é que ele diz? Tudo isso eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Veja para que você está correndo tanto. Porque você, meu querido, que está me vendo ou me ouvindo neste dia, está correndo tanto. Para que você está trabalhando tanto? Por que você está vivendo essa vida tão corrida que você está vivendo? Uma vida secular, muitas vezes, que não tem tempo nenhum para a vida espiritual. Sendo que não existe vida secular para um crente, nem vida espiritual. Tudo para um crente é espiritual. Tem pessoas que estão se enfiando dentro de empresa, mas não estão conseguindo viver uma hora para Deus. Tem pessoas, querido, que dão altos dízimos na igreja, mas a presença dela não está lá. Tem pessoas que acham mesmo que sustentaram a igreja é o ponto culminante da sua vida, quando na realidade a sua vida ministerial, a sua vida espiritual está afundada ao bagaço, entregue ao diabo. Quantas das vezes, querido, você que está me vendo ou me ouvindo, tem lutado com a sua força, tem buscado, tem se ocupado até na obra de Deus, 24 horas ocupado nas coisas de Deus, você fica naquela correria e faz daqui, faz dali, e nada sai do lugar na sua vida espiritual. Parece que quanto mais você se enfia dentro da igreja, menos você ora. Parece que quanto mais você se enfia dentro dos estudos, menos você sabe de Deus. Você sabe a forma mecânica às vezes de Deus, mas não andar com Deus. Eu quero que você entenda isso nesse dia. Saiba de uma coisa, querido: a sua vida com Deus não pode ser adiada. Será uma tragédia para você morrer do jeito que você está aí. Quantas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu vou mudar, a partir dessa semana eu mudo, e a vida deles continua o mesmo bagaço. A maior tragédia de um homem é uma vida espiritual afundada, é uma vida espiritual adiada, é uma vida espiritual que não pode começar hoje. Por que você não começa a buscar a Deus hoje? Por que você não começa a fazer isso hoje? Em nome de Jesus, pense nisso, querido. Pense bastante nisso. Eu tenho somente, depois da Bíblia, um livro para indicar para você ler. No meio de toda a biblioteca que eu tenho, eu te indico este livro aqui: Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Seja você calvinista, seja você arminiano, seja você o dinossauro que você quiser ser, mas você precisa ler este livro. Esse livro vai mudar a sua vida. Porque Tarda o Pleno Avivamento, Leonardo Ravenhill. Queridos, que Deus em Cristo te guarde, em nome de Jesus. Esse foi mais um momento ao pé da cruz.